Olá! Nesse episódio, nesse treinamento, nesse grande projeto nosso de videoaulas, nós vamos falar de produção. Um item tão importante para os projetos, né? A produção, ela é o coração do projeto, né? Para você que quer gravar conteúdo, você que quer ter um programa de TV, você que quer ter um podcast, você que quer ter uma videoaula, a produção é o coração. Então ela é dividida em pré-produção, que é tudo aquilo que a gente faz e organiza antes de vir gravar, e produção é quando a gente está aqui gravando, então as coisas precisam acontecer. Então itens que faz uma grande diferença num projeto, numa gravação, é responsabilidade dos produtores. Em podcast, muitas vezes a gente percebe, né, em todos os nossos estúdios, que as produções, muitos projetos não têm a figura do produtor. O próprio apresentador é o produtor. Ele que prepara tudo e no dia ele que organiza tudo. Sendo o apresentador, né, o dono do projeto, o produtor, ou sendo um outro profissional aqui auxiliando o apresentador, não importa, tem que ser organizado. Então nós vamos falar alguns itens aqui, nós vamos passar alguns itens que podem ajudar principalmente os pequenos projetos, as pequenas gravações, né? Os podcasts, videoaula, que estão na categoria aí de pequenas equipes, né? Hoje em dia são projetos mais compactos em termos de profissionais, até por causa de custo. Então vamos se atentar e ser prático, né? Então você vai fazer um podcast, você vai fazer uma gravação de uma série de videoaula. O que na pré-produção você precisa se atentar? É muito importante. A pré-produção tem alguns itens que são fundamentais. Quem é o convidado? Quem são as pessoas que vão estar no dia da gravação? Então avisar, endereço, chegar um pouco antes, que roupa que pé para vir, planejar principalmente o convidado, que, sei lá, é um médico, ele não está acostumado no dia a dia de um estúdio. Né? Então, nós vamos gravar 2 episódios. Essa pré-produção tem que prever que vamos gravar 2 episódios, o apresentador tem que fazer o quê? Vir com 2 trocas de roupa. Então, um exemplo de um item, que se você gravar 2 episódios com a mesma roupa, vai ser notado, né? E queira ou não queira, há um desconforto, há uma chamada de atenção ali, opa, olha, foi gravado tudo junto, aí fica uma coisa que chama atenção, né? A gente sempre diz que a boa produção e o bom projeto é aquele que quem está assistindo não se atenta e não percebe nada de produção, nada de bastidor. Ela só percebe e se atenta ao tema, ao assunto. Se você está assistindo um projeto, assistindo uma entrevista, onde você fica prestando atenção que tem alguém andando lá atrás, que tem a pessoa, se assistiu 3 episódios, está com a mesma roupa, já te chamou a atenção. Tira a atenção do conteúdo, né? Então a pré-produção ela é importante para dar o start. Combinar certinho com o entrevistado, quando ele tem que chegar, se vai ter estacionamento, se não vai ter estacionamento. Por quê? Aí você marca um estúdio às 3 da tarde e não se atenta que não tem lugar e é difícil de parar o carro. Essa pré-produção de avisar, de ter esse cuidado, esse carinho, essa conversa, ele vai chegar 20 minutos antes, não consegue estacionar o carro, atrasa. Aí você está no estúdio aguardando o entrevistado, ele atrasa meia hora. Se você alugou o estúdio por 2 horas, você já vai ter 1h30 só, fora o estresse, a preocupação e telefone. Qual é o risco? Nós perdemos meia hora? Não. Esse é o de menos. Você sempre aluga mais, o estúdio, se não tiver ninguém depois, vai deixar. Não é esse o prejuízo. O prejuízo é a parte emocional do dono do projeto. E se você não tem uma equipe, você está fazendo a sua produção, no dia, é o dia que você menos tem que se estressar com alguma coisa.
Se você fica meia hora preocupado com o entrevistado, depois ele te liga e fala que não está conseguindo estacionar, depois ele não consegue entrar, aí você tem que ir lá ajudar a entrar, liberar, se tem uma liberação eventualmente no prédio que você está gravando. Tudo isso vai te tirar, vai dar um desgaste emocional e você precisa estar íntegro. Então, você é o apresentador, você precisa estar íntegro. Nessas pequenas produções, geralmente a gente vê as pessoas apavoradas com um monte de item. Ah, não tem copo d'água. Então, um copo d'água vai te tirar todo o brilho do seu conteúdo, né? Então, a pré-produção, por mais simples que seja, ela é demais e as pessoas não prestam atenção. Então, quando você vai para uma produção, onde eu sempre trabalhei com uma televisão, você tem uma equipe, você não paga para isso, o cara vai lá, ele chega antes, é obrigação dele, a água vai estar lá, vai estar a água aqui se tiver sede, vai estar o estacionamento, vai passar, vai ligar, mas nessas produções de hoje em dia, que são bastante, graças a Deus, todo mundo produzindo bons conteúdos, né? O que a gente percebe é não atentar a esses detalhes na pré-produção, porque você não tem esse profissional. E você mesmo está fazendo. Então, para você ficar tranquilo, capriche na pré-produção. Se cerque de itens que pode dar um atraso, se cerque de itens que pode ter um problema. Parar no meio de uma gravação e falar, gente, precisava de uma água. Se o convidado pedir uma água, você vai parar a gravação. Aí você vai achar água, não pensaram nisso, vai fazer de conta que não pensaram nisso. Não tem uma garrafa d'água aqui perto, não tem um copo. Aí parou, desmontou, esfriou o assunto. Se você estava debatendo um assunto que estava muito legal, quente, vamos debater a paternidade, a educação dos dias de hoje. Esfriou. 20 minutos que parou para resolver a água, esfriou o assunto. Então você vê a importância da pré-produção. Faz um checklist dos itens. Água, estacionamento, roupa, se o estúdio, liga antes no estúdio, ó, tô indo para aí, tá tudo certo, né? Então evita o estresse. Ao contrário, chegue bem antes e fique assim meditando. Chegue bem antes, pensando no assunto. Assistindo algum vídeo do mesmo assunto. Não para copiar, mas para refrescar na memória algumas coisas. Assista um vídeo do convidado, onde ele já deu uma entrevista. Assista, leia sobre ele. E aí você começa uma produção, uma gravação inteira. Íntegro no assunto, íntegro na conversa. E tá, como a gente fala, quem não assistiu, quem já fez o treinamento e assistiu o treinamento do Flow, né? Você está pleno, fluindo, né? A teoria do flow é fluir, fazer a máquina, a emoção e a cabeça pensar muito tranquilamente no que você vai fazer. E aí você vai fazer com excelência. Produção na hora da gravação. Se você não tem um produtor, traga alguém. Sempre tem alguém cuidando de você por trás das câmeras. Essa produção na hora também. Aconteceu alguma coisa, faltou uma caneta. Tenha a mão, essa pessoa tem que ter a mão, um segundo copo, uma água, um paninho, uma toalhinha. Você tem que ter algumas coisas onde a nossa missão dos técnicos, se alguém está dirigindo, a sua missão de gravar é parar pelo menor tempo possível. O ideal é não parar. O legal é gravar. Se você vai gravar várias cenas, grava uma cena, vamos gravar 2, passa o texto na memória, vamos lá, vamos voltar ao tema. Se você dispersa, se a equipe dispersa, a sua mente dispersa para outros assuntos, aí quando você voltar, você está num nível muito abaixo. Então, no treinamento de hoje, nesse vídeo de hoje, nesse curso de hoje, é produção. Nós precisamos produzir, deixar tudo à mão, deixar um cafezinho já pronto para apertar, já saiu um café, porque se você parar para preparar isso no meio, teve essa ideia de gravar, parou a produção, esfria a produção, esfria o tema. E aí nós classificamos também após, fez uma pré, tá tudo certinho, todo mundo chegou na hora, todo mundo estacionou o carro, tudo lá.
Vai gravar, tá todo mundo cercado de boas coisas, tá tudo na mão, tá tudo bem preparadinho, os temas. Aí vem a pós-produção. A pós, ela é mais tranquila, porque já foi os problemas mais que a gente não tem muito domínio, né? Que um trânsito atrasou o convidado, a gente tem domínio no trânsito. Vai acontecer e a gente vai ter que se virar. A pós é mais tranquila. Mas aí se atenta, olha, antes de entregar para o cliente, assiste o projeto, antes de publicar, assiste inteiro, vê se não tem nenhum problema. A pós-produção é avisar o convidado o dia que você vai exibir o seu episódio. Isso é uma pós-produção. Né? A pessoa vem, faz uma entrevista bacana, foi tão gentil de vir bater esse papo, tá bonita a entrevista, mas você não avisa ele, já publicou e tal. Então faz parte de uma boa audiência, faz parte de um bom relacionamento. Lembrando que hoje em dia as gravações, quando você está produzindo, fazendo um projeto seu, gravando os seus episódios, gravando uma videoaula ou podcast ou conteúdo, você está fazendo conexões. Né? A gente percebe dentro dos nossos estúdios, por exemplo, se você quiser marcar reunião às vezes com algum profissional da sua área, tem uma dificuldade, um grau de dificuldade. Se você convida ele para uma entrevista, o grau de dificuldade é bem menor. É muito mais possível. Então hoje, a gravação, bate-papo, esse desenvolvimento de temas, é um exercício de network pesado, bom, muito bom. Né? Agora, se a pessoa vem a ter uma experiência ruim, marcou as 2, começa às 4, toda hora para, não tinha uma água. Olha que importante, um network com aquela pessoa, todo aquele glamour, tudo aquilo que você poderia usufruir daí para frente, como o seu amigo mais próximo, trocou um cartão, vai por água abaixo. Vai fazer o efeito contrário. Nossa, que povo desorganizado, que ruim, não venho mais, entendeu? Fora que você já chegou atrasado, já está atrasado para começar, já tem uma série de coisas, a entrevista nem vai fluir direito, né? Porque a pessoa já está 1 hora esperando, quando vai dar a entrevista ela meio que resume a resposta porque ela quer meio que acabar logo porque ela está atrasada. Então, olha como é importante uma produção. Olha esse item com carinho. No seu conteúdo, no seu programa de TV, no que você for fazer, acompanhe. Se você é o seu produto, é o seu apresentador, olhe com carinho. Não deixe faltar nada, não deixe esfriar o assunto, não deixe que o cliente fique esperando, dê atenção, deixa fluir, que aí o seu emocional está íntegro, o emocional do convidado está também 100%, e aí o papo vai fluir. Então a pré-produção, a produção e a pós-produção, a pós-produção é mais tranquila, então é avisar o convidado, é assistir o conteúdo, colocar as hashtags certas quando vai publicar, conversar com a agência, se é eles que postam, quando vai postar, avisa todo mundo, se está tudo certo, a thumbnail não está com a foto bonita, você vai postar no YouTube, por exemplo, no Instagram, a produção também, vou falar de um item também, vamos dizer que a produção é a organização de tudo, né? Então um item da organização de tudo, por exemplo, nós vamos trazer uma convidada que é uma professora. E o produtor, vai trazer por algum fator, porque ela é uma pessoa que fala de um tema que eu quero ter aqui no meu podcast. O produtor, ou eu fazendo o papel de produtor, faria o quê? Dá uma pesquisa, dá um Google no nome dela, novidades no nome dela, como ela está no Instagram, como ela está no Facebook, como ela está no LinkedIn, onde eu já fui. Essa prévia, pede para ela, se tem um release, alguma coisa do seu trabalho, a produção. Se a produção é a organização de tudo, em algum momento ela precisa trazer o conteúdo, trazer as notícias, trazer novidades, tudo em cima daquele nome. Como, por exemplo, eu posso por algum motivo, falando com uma professora e vou olhar lá, nossa, daqui 20 dias ou daqui 1 mês é o dia do professor. Olha que importante a produção nessa hora, a pré-produção. Pesquisou o tema, pesquisou ela e pesquisou e viu que o dia do professor está próximo. Já planeja exibir, gravar e exibir
próximo, na semana do dia do professor. Olha que legal. Olha como você vai trabalhar com o algoritmo. Olha como o produtor foi importante. Não adianta você fazer uma boa entrevista e se você, como produtor, ou ter um produtor, não fizer a lição de casa dele. Colocar a entrevista de um professor na semana do professor, onde o algoritmo professor vai estar em alta, né, onde a hashtag, onde o tema vai estar em alto, faz todo sentido. Imagine que você vai publicar, se você não tiver essa pesquisa, vai publicar isso depois de 15 dias do dia do professor e postou um médico na semana do professor. Pô, tava lá no HD, era só inverter e postar. O algoritmo vai trabalhar, você vai ter muito mais chance de engajamento, né? Mas isso é uma produção, uma pré-produção, uma pós-produção para na hora de exibir. Então, e até como pré-produção, se você definir isso, você vai pôr lá um lembrete para o apresentador ou para você mesmo que se for apresentar, de falar isso, né? Antes de eu encerrar, eu queria parabenizar você, professor, que é a semana agora, Semana do Professor. Então você citar isso é simpático demais, né? Na hora, fazer uma chamada, fazer um stories, estamos aqui entrevistando e logo mais você vai ver essa entrevista, porque na Semana do Professor eu vou estar falando com a Maria, professora e tal. Então olha como faz a diferença uma produção bem feita. Então, resumindo, o produtor, ele é o que organiza tudo. E se você fizer papel de produtor no seu conteúdo, faça com carinho. Pesquise tudo e preencha todas as possibilidades que possa vir a acontecer, né? Se cerque de bons profissionais, lembrando também que a gente sempre, todos os nossos cursos, quem compra o nosso treinamento, tem uma assessoria nossa, dicas, dúvidas, a gente tem um chat específico para quem são os nossos colaboradores, compradores e incentivadores do nosso trabalho. A gente está à disposição para trocar essa figurinha. Então, se você vai produzir algo diferente, muito diferenciado e não sabe como produzir, pode ir lá que a gente dá a dica para vocês, tá bom? Então, hoje nós falamos de produtor, aí o item produção, nós focamos em produção de baixa complexidade, né? Grandes produções, aí tem um monte de outras variáveis, que nós temos outros vídeos que aí já é para quem vai produzir algo maior, né, com mais profissionais, com mais equipamento, então são produções que tem muitos mais itens e tem que ter o profissional produtor na história, tá bom? Então um grande abraço, fiquem com a gente, vejam nossos outros episódios, os outros temas, que a gente está aqui para ajudar a construir boas produções para o mercado, tá bom? Um grande abraço.